Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos no livro 5. Vamos agora ao item 76, John Ongeman. Estamos na página 87 do nosso livro, estamos estudando o século XIX, estamos vendo como nesse período, próximo do ano 1850, entre 1800 e 1850, as igrejas anabatistas se desenvolveram muito, existem muitos movimentos de avivamento no mundo, ou seja, são as igrejas anabatistas tendo liberdade. Os católicos e protestantes, às vezes, quando contam a história de igreja, eles contam tudo como se fossem protestantes, mas não são. Essas igrejas, elas não batizam crianças, elas não acreditam em purgatório, não prestam culto aos mortos. São igrejas que sempre existiram fora da Igreja Católica e agora estão tendo liberdade de pregar o Evangelho, ok? Bom, o próximo que eu vou falar agora é um pastor que ele faz parte da Igreja Batista Independente. Como eu tenho dito para vocês, é uma igreja pentecostal mais antiga que a Assembleia de Deus. Na verdade, essa Igreja Batista Independente foi ela, tá bom, que podemos dizer que gerou a Assembleia de Deus no Brasil, porque Daniel Berg e Gunnar Wingren eram missionários suecos dessa Igreja Batista Independente. Então, esse ponto que nós vamos começar agora, nós já vamos começar a envolver um pouco de história das Assembleias de Deus, do pentecostalismo no mundo, ok? Bom, então, John Ongeman, 1864 da era cristã. Olha, neste ano, Ongeman, que viveu entre 1845 e 1931, ele recebeu o batismo cristão, batismo em águas, tá bom? Que ocorreu na Suécia, em um buraco cavado no gelo. Então, como eu tenho dito para vocês, já tinham igrejas pentecostais nos Estados Unidos. Mas aqui vai começar a falar de uma igreja pentecostal lá na Suécia. A Suécia quem é? Aquele país que ele era protestante luterano. A igreja oficial era a igreja luterana. E as outras igrejas, elas tinham dificuldade para se desenvolver, tá bom? Não podia haver um culto oficial. Todos tinham, para ter igreja, ela tinha que seguir o rito luterano, que envolvia culto aos mortos. Ninguém queria, cristão não quer isso. Então, essas igrejas, elas, por característica, se reuniam em casas, até que, após a Revolução Francesa na Europa, começou-se a dar mais liberdade, e as igrejas estão se desenvolvendo. Então, Ongeman, ele era um anabatista. Na Suécia, ele é contado como protestante, mas ele não batizava crianças. Se ele fosse protestante, principalmente luterano, eles batizavam crianças. Então, Ongeman não batizava. Por isso, a Igreja Batista Independente conta a história dele. Ele era um batista, né? Ou anabatista. O comentário prossegue. John Ongeman era membro da Igreja Batista Independente, que era pentecostal. Se você conversar, eu conheço pessoas que têm uma Igreja Batista Independente, Nova Iguaçu, que ela usa meus livros até de teologia. Você vê, a teologia dela é igualzinha às Assembleias de Deus. Não existe diferença nenhuma. Okay? Eles são pentecostais, inclusive muitos pastores das Assembleias de Deus, eles foram separados por pastores vindo da Suécia, ok? Exatamente da Igreja Batista Independente. Quando as pessoas falam, a Assembleia de Deus veio da Igreja Batista, bom, de qual Igreja Batista? Porque na verdade existem muitas igrejas batistas no mundo. Bom, então, uma Igreja Batista que nós viemos é essa Igreja Batista Independente. Nós podemos dizer que nós viemos dessa igreja. Os missionários, inclusive Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles foram ajudados até financeiramente pelas missões dessas igrejas anabatistas lá da Suécia. Aqui você já vai ver as igrejas anabatistas se desenvolvendo e tendo maior liberdade. O problema no século XX, que vai ocorrer em cerca de 60 anos, 50, 60 anos, vai ser o surgimento do comunismo. Aí por isso que nós temos hoje no Brasil, no mundo, países como a China, Coreia do Norte e também os países muçulmanos, que eles, na verdade, sempre proibiram a conversão de muçulmanos. Então,
A dificuldade no mundo muçulmano sempre existiu. Mas com esse ódio pelo judaísmo e esse problema que eles estão passando no século XX, que eles acham que eles perderam uma parte de terra para o povo judeu que não merecia, e por isso muitos dos países árabes defendem mesmo a destruição do Estado de Israel. Isso está diminuindo. Israel está tendo aliados, mas está diminuindo. Ok? Pois bem, o comentário prossegue. Ao sair da água, Ongman testemunhou. Ele vai testemunhar a sua experiência, que é descrita por eles como uma experiência pentecostal. Não fala diretamente que ele falou em línguas estranhas, né? Isso é relatado mais à frente. Então diz: o Espírito Santo desceu sobre mim e encheu toda a minha vida com amor de Deus, paz e contentamento em Deus. Até vou aproveitar para falar para vocês, se vocês quiserem ler, a CPAD até lançou a biografia de um autor, o nome dele é Levi Petrus, tá bom? A câmera está invertida, né? Levi Petrus. Ele é um dos pastores dessa Igreja Batista Independente e diz como eles mandaram também outros missionários para o Brasil, até antes de Daniel Berg e Gunnavinga, que eram suecos. Antes disso, a Igreja Pentecostal Batista Independente, vou chamar assim, ela enviou missionários para o Brasil. Ok? O comentário prossegue. Ongman fundou a Missão de Örebro. Essa é uma organização que vocês devem estudar. Missão de Örebro foi uma das junta missionária, né, vou chamar assim, de igrejas anabatistas, uma das primeiras organizadas no mundo. Já tinha sido organizada uma na Inglaterra, tá bom? Mas uma missão, a missão organizada na Suécia, essa é a primeira. Então, ele organizou essa missão de Örebro, que enviou missionários para várias partes do mundo. O Brasil era um dos destinos. Em 1892, enviou o missionário Adolf Larsson e em 1911 enviou o casal Johansson. Os missionários iniciaram o trabalho no Rio Grande do Sul e estendeu-se para o Paraguai, Portugal e Angola. Tá bom? Então, olha, em 1892, essa missão anabatista, ela já enviava missionários para o mundo. Esse foi o ano que eles enviaram esse missionário, Adolf Larsson, para o Brasil. Ou seja, antes até de Daniel Berg e Gunnavinga chegarem aqui, já tinham missionários pentecostais aqui no Brasil. Tá bom? E depois Daniel Berg e Gunnavinga serão auxiliados financeiramente por essa missão de Örebro. Tá bom? É uma missão muito importante na história aí, do pentecostalismo. Bom, eu estou alertando isso para vocês porque existe uma história que conta que o pentecostalismo ele nasce no século XX, né? Inclusive falam que nasceu um seminário protestante de William Barham. Eu vou falar depois sobre ele, mas isso não é verdade. Eu tenho mostrado para vocês como existiam diversas igrejas sendo avivadas, assim que a história descreve, mas que eram igrejas pentecostais. Mostrei para vocês lá na Inglaterra igrejas que eles chamavam, né, de Quaker, Batista Quaker, Quakers, mas era comum o falar em línguas espirituais entre eles. E o que aconteceu no início do século XX, parece que implantaram essa história aí, como se nós tivéssemos saído, né, desse seminário e daquele movimento que vai surgir lá nos Estados Unidos também. Aquele movimento, nós veremos, William Seymour, ele tinha sido obreiro numa igreja pentecostal em 1890, antes até daquele evento dele fundar aquela igreja e aquela igreja ter muito sucesso. Aquela era mais uma das igrejas pentecostais que estavam explodindo no mundo, porque vamos comparar, os protestantes eles dizem que os dons espirituais não estão mais disponíveis para a igreja de Deus. Então, se os dons espirituais não estão disponíveis para eles, significa que toda a fala deles é só técnica. Porque se nós não tivermos os dons espirituais que Jesus nos prometeu, nós deveríamos até estar calados. Tá bom? Porque Jesus Cristo falou, ficar em Jerusalém até que do alto
sejais revestido de poder. Então a igreja não pode viver sem os dons espirituais. É claro que esses dons espirituais serão fundamentais, tá bom, para o crescimento da igreja, para o pecador entrar e ele se sentir num ambiente cristão, em que Deus está operando. Então a igreja pentecostal sempre existiu. Mostrei para vocês que lá no ano 1000 a Igreja Católica proibiu a existência de igrejas pentecostais. Por que ela proibiu? Aí chega em 1200, ela descobre uma igreja pentecostal lá em Lyon, na França, que ela chamou de Valdenses, escondida nas montanhas. Ela criou uma inquisição para matar aquela igreja. Então o pentecostalismo sempre existiu, tá ok? E aqui esse testemunho, você pode procurar livros, tem a editora da Igreja Batista Independente. Eu comprei o livro de história deles e eles relatam que eles sempre foram pentecostais. Não existe uma história que nasceu o pentecostalismo na Igreja Batista Independente. Então é um excelente testemunho para nós, ok? E em 1892, antes mesmo de Daniel Berg, antes mesmo de William Seymour começarem a pregar o pentecostalismo, essa Igreja Batista Independente lá da Suécia já enviava missionários para o Brasil, enviava missionários para outras partes do mundo. Por quê? Eram cristãos que estavam sendo perseguidos lá na Suécia. Por quem? Pelos protestantes. Os protestantes restringiam eles. Não, toda igreja aqui é protestante. Então eles não podiam ter igreja, eles se reuniam em casas. Eu até contei para vocês a história de um momento em que os russos atacaram a Suécia, cristãos foram capturados e lá, eles aprisionados lá na Rússia, eles começaram um movimento de avivamento lá. Quem eram? Eram anabatistas. A característica é de igreja anabatista. Então, essa história de que o pentecostalismo nasceu ou renasceu no século XX, que a igreja de Jesus ficou sem os dons espirituais, isso aí é uma história que eu não posso provar, mas parece que foi implantada. É uma história inventada, entendeu? Para dizer que teve um período que a igreja de Deus realmente estava sem os dons espirituais, como os protestantes querem, né? Que eles defendem o cessacionismo, e esses dons espirituais teriam retornado já no século XX. Tá bom? Bom, eu concluo aí com uma obra interessante também, está lá na bibliografia, né? Samuel Pereira Valério, que publicou em 2019 a obra Pentecostalismo Brasileiro de Imigração, Contexto Cotidiano e Institucionalização da Convenção das Igrejas Batistas. Ele conta exatamente dessa Igreja Batista Independente. Tá bom? Esse material está disponível na internet, é uma tese, ok? E ele fez um livro dessa tese. Mas ele diz, ele descreve essa missão de Örebro também. Ele diz: a escola missionária de Örebro possivelmente foi o primeiro seminário teológico pentecostal do mundo, que formou os missionários Johnson e Sebelson, ok? Bom, esses missionários que acabaram vamos dizer, pregando o evangelho aqui no Brasil, Paraguai, em diversos lugares. Diz que eles enviaram missionários para Portugal, Angola. Então você veja que não é uma igreja que ela está nascendo agora, é uma igreja que existia na Suécia, só que todas elas funcionavam como? Nos lares. Nos lares. A Inglaterra teve período que ela liberou os anabatistas ali ainda em 1670, 1680. Só que eles falaram o seguinte: a reunião ela era limitada na quantidade de pessoas. Só 4 pessoas podiam participar de um culto que não fosse da religião oficial da Inglaterra. E aqui na Suécia, a história diz que eles se reuniam nos lares. Eles não podiam ter uma igreja oficial, porque, sendo igreja oficial, ela precisava seguir o rito da igreja luterana. E aí já envolvia batismo de recém-nascido, culto aos mortos. Bom, então ele diz, essa escola missionária, então, teria sido aí um dos primeiros seminários teológicos organizados mesmo por igrejas pentecostais, ok? Olha, eu até acredito que não, porque a Igreja Batista Quaker, ela já tinha seminário antes disso, em 1800
50, existem escritos que ele descreve, ele já tinha um seminário. E a Igreja Batista Quaker é uma igreja pentecostal da Inglaterra que foi para os Estados Unidos, fugindo. Lembre-se, eu contei para vocês como foi criado o estado da Pensilvânia. Tinha um almirante, né, muito respeitado na Inglaterra, o filho dele, William Penn, anote esse nome, é o homem que vai receber a Pensilvânia do rei da Inglaterra. Então, o pai dele, o pai do William Penn, ele era almirante da marinha inglesa. Quando William Penn se converteu ao anabatismo, a história diz até que criou assim, um clima um pouco ruim. Mesmo assim, o rei falou: olha, vou mandar o seu filho lá para essa terra nova, uma região lá, essa região tal vai ficar com o seu filho. E ele fundou a Pensilvânia. A Pensilvânia, ela foi uma região de abrigo de anabatistas fugindo da Europa, porque isso ainda lá nos anos 1680, 1700, ok?